Bom dia, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Graças a Deus, mais uma semana se foi. Estamos vivendo hoje mais um dia de bênçãos, mais uma terça-feira, onde nos reencontramos, como sempre, neste horário, neste dia, para a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos avançando, como sempre, para frente e para cima. Estamos avançando no nosso estudo e, como sempre, eu gosto de apresentar aqui a nossa lição, cujo tema é alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia. Então, não podemos esquecer que o foco do nosso estudo durante esses 3 meses é a compreensão da profecia bíblica. Já estudamos as imagens apocalípticas do casamento, já estudamos as imagens apocalípticas do das nações, né? Tema 1, as nações, tema 2. E hoje estaremos dando continuidade na compreensão de um assunto extremamente importante, que é o sentido, o significado do sacrifício. Isso partindo das profecias apocalípticas, onde é apresentado o segredo, a fonte da nossa salvação. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E esse será o tema da lição de hoje, né? Compreendendo o sacrifício. Para tanto, antes de avançarmos, vamos mais uma vez, como sempre, orar e pedir que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por teu amor e bênção, muito obrigado por teu cuidado paterno. Temos aqui, Senhor, a tua palavra aberta, estamos com o nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina. E ao recapitularmos agora a lição da semana, Senhor, que será apresentada no sábado, queremos pedir que o Senhor nos oriente a mente, o coração, nos dando sabedoria e entendimento, para que nós possamos entender os teus planos, a grandeza do teu amor revelado por nós, no sacrifício de Cristo feito ali na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. Portanto, nos abençoes agora, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, como já dito antes, compreendendo o sacrifício. O texto para memorizar está em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Esse texto, ele é contextualizado. Ele é contextualizado por um livro, um livrinho. E esse livrinho, a princípio, ninguém foi digno de quebrar os selos ou de abrir o livro. E diante dessa cena, é dito aqui no capítulo 5, versículo 4, que João, ele disse assim: eu, João, eu chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro. Quando ele ouve, um leão, o leão da tribo de Judá. Quando ele vai ver um cordeiro, ele vê um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, aí entra o nosso texto para memorizar. E é esse texto que vai ser posto aí na tela para vocês. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós temos aí o nosso verso para memorizar. O cordeiro que foi morto, o cordeiro digno, digno de abrir o livro. Esse livro é uma referência à história proposta por Deus para que o homem fosse salvo, para que o mundo se mantivesse sem ser destruído,
para que cada ser humano, mediante a proposta do plano da salvação, pudesse ter sua chance. Mas seria necessário que alguém fosse digno de abrir esse livro. O livro que estava do lado do trono, o livro que precisava ser aberto, o livro que desvendava todos os cumprimentos proféticos, tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi proposto, tudo aquilo que diz respeito à minha história como pessoa, à minha história como casa, como família, como indivíduo, tudo aquilo que diz respeito a todos os acontecimentos, os desdobramentos históricos, tudo encontra nesse livro o seu cumprimento. Alguns entendem que esse livro seja o livro da lei, o livro de Deuteronômio, onde, para que a pessoa pudesse estar em pé diante de Deus, esse livro precisaria ser cumprido. Aquele que guarda a lei, ele precisa cumprir toda a lei sem quebrar um só ponto, para que ele possa estar em pé diante do Deus Todo-Poderoso. Na face da terra não existe essa pessoa, mas Cristo se fez homem como Cordeiro de Deus para que esse livro pudesse ser aberto. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 5, nesse contexto desse livro que precisaria ser aberto, e que nem no céu e nem na terra, em lugar nenhum foi encontrado ninguém digno, e João começou a chorar, aí foi dito para ele, olha, nem tudo é desespero, está aqui o leão da tribo de Davi. Está aqui o leão da raiz de Davi. Não chores. Ele venceu. E aí, quando João se virou para olhar esse leão, na verdade era um cordeiro. Então, Jesus Cristo tem essas duas facetas. A faceta do leão, guerreiro de Deus, e a faceta do cordeiro, o vencedor. Aquele que conquista como um cordeiro. Conquista com sua morte, conquista com seu sofrimento, cumpre o plano da salvação e garante a cada um de nós esse louvor, né? E cantavam um cântico novo. Cântico, na Bíblia, cântico novo significa experiência nova. Experiência nova só mediante aquilo que Cristo e somente Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Então, através dessa leitura que nós acabamos de fazer em Apocalipse 5:9, já dá para perceber que o tema do sacrifício, o tema do cordeiro que morre, é um tema central no Apocalipse. Na verdade, quando Cristo se apresenta no capítulo 1, ele já diz assim, a partir do versículo 15 em diante, estive morto, estive morto. Ali é a pessoa de Jesus Cristo glorificado aparecendo para João dizendo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E agora, para explicar o plano da salvação, era necessário nós termos o capítulo 4 para mostrar que Deus é soberano. Deus governa o tempo e a eternidade. Deus continua soberano no coração e no trono do universo. E o capítulo 5 é o capítulo que trata agora da soberania do Cordeiro como vencedor, do Cordeiro como aquele que conquistou para cada um de nós a nossa salvação. Mediante o quê? A sua morte expiatória. Ele é apresentado como um Cordeiro que foi morto. E esse tema do Cordeiro, ele vai transcursar através aí das páginas do Apocalipse. Então, para nós entendermos esse tema, Cordeiro e Sacrifício, assim como nós estudamos no tema do casamento, e assim como nós estudamos no tema das nações e outros temas mais que já foram abordados aí, no decorrer da lição, dos estudos que nós já fizemos, então, para a nossa compreensão da imagem do Cordeiro, do símbolo do Cordeiro, das alusões referentes ao Cordeiro e o sacrifício, nós precisamos recuar mais uma vez para trás, para o livro de Gênesis, para o livro de Êxodo, para o livro de Isaías, para o livro de São João. São algumas referências bíblicas que a lição desta semana nos apresenta para que nós possamos entender essas imagens proféticas, essas alusões proféticas, esses símbolos proféticos referente a Cristo apresentado como Cordeiro de Deus, ao seu sangue derramado, ao seu sacrifício, que é tão mencionado no livro do Apocalipse. Vencemos por causa do sangue do Cordeiro. O segredo da nossa vitória está no Cordeiro. Ele, embora seja o leão, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como acontece com outros temas no Apocalipse, João, ele é bem axiomático. Ele simplesmente pincela o assunto, mas ele não desdobra em grandes páginas todo o contexto teológico do que ele está dizendo. Para isso, nós precisamos, como eu acabei de dizer,
recuar para outras partes da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, João, Isaías, para entendermos melhor o que de fato João está querendo dizer para nós no Apocalipse. E aí precisamos recuar. E é o que a lição vai fazer conosco agora, tá bom? Então, na Bíblia, nós não podemos fugir do tema do sacrifício animal. Está lá. O tema era comum para o povo do Oriente Próximo ali, e com uma diferença. No Antigo Testamento, geralmente no contexto do paganismo, quando os homens levantavam seus altares e faziam seus sacrifícios, era para agradar aos deuses, satisfazer seus caprichos e buscar méritos mediante seus sacrifícios. Então, o homem provia o sacrifício para apaziguar o seu Deus. No contexto cristão, no contexto bíblico, como orientado pela palavra de Deus, é exatamente o contrário. Deus provê o cordeiro, é Deus quem dá o cordeiro, e o sacrifício não é para apaziguar a Deus, não, o homem não oferece um sacrifício para apaziguar a Deus. A realidade é outra, é Deus simplesmente nos dando sacrifício como um retrato do seu amor e do sacrifício que ele faria, do seu auto-sacrifício por amor a cada um dos pecadores. E a lição vai nos ensinar as implicações desse sacrifício. Por que sacrifício? Por que derramamento de sangue? Então, essa lição é extremamente importante e é o coração da mensagem sobre o amor de Deus, é o coração da mensagem sobre a reconciliação, é o coração da mensagem sobre o perdão, é o coração da mensagem sobre a propiciação, o coração da mensagem sobre justificação pela fé, sobre os laços que foram quebrados pelo pecado, reatados agora pelo sangue de Cristo. A guerra acabou. Através do sacrifício do Cordeiro, através do seu sangue derramado, nós temos o coração do amor de Deus expresso e da nossa salvação em Cristo Jesus. A Bíblia nos orienta a conhecer o tema da salvação. O que nós pudermos fazer neste mundo, devemos fazer. Devemos na medida do possível, nos especializar, nos aprofundar, conhecer o máximo possível esse tema. E merece uma atenção especial esta lição que nós estamos estudando, porque trata exatamente do cerne, do coração da mensagem a respeito da nossa salvação. O Deus Todo-Poderoso, fazendo-se homem na pessoa de Cristo, tornando-se um cordeiro simples, humilde, manso, e agora disposto a morrer por nós na cruz do Calvário. Então, essa imagem que o Apocalipse nos apresenta a respeito desse cordeiro, a respeito desse sacrifício feito, essas alusões, esses símbolos que são apresentados no Apocalipse, é para recuarmos agora para as páginas do Antigo Testamento e compreender um pouquinho, porque o tempo é curto, mas para a gente começar a saborear hoje o sentido, o significado do sacrifício. Então, para entendermos a grandeza dos sacrifícios que Deus aceita, precisamos entender a respeito do sacrifício que Deus não aceita. Então, a lição começa na parte de domingo, nos fazendo a seguinte proposta: podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios do seu povo. E aí a lição nos faz pelo menos aí uma proposta, né? Nós temos umas 2, 3 propostas, e eu já poderia citar assim, de entrada, Isaías capítulo 1, versículo 2 a 15, em que Deus claramente rejeita a guarda do sábado, não por causa do sábado, e rejeita os sacrifícios, não por causa dos sacrifícios, mas por causa do coração do povo, por causa da atitude de quem estava sacrificando, como estava sacrificando, a atitude com que sacrificava. Então, assim, uma atitude bem semelhante, bem parecida à atitude de Caim, exatamente a atitude do povo de Israel. Então, nós temos esses 2 exemplos. Primeiramente, a lição nos mostra aqui a atitude do povo de Israel. Tá? Então, ao estudarmos a rejeição de Deus, Deus diz assim: olha, vocês estão muito bem quando o assunto é a religiosidade.
o sacrifício externo. Mas só que vocês não estão atentando para o sentido do sacrifício. Vocês estão presos à forma, estão presos ao cerimonial. Mas eu não posso tolerar essa guarda do sábado de vocês. Eu não posso tolerar essa forma de sacrificar de vocês. Na verdade, se eu for comparar vocês com alguém, diz lá o texto de Isaías capítulo 1, eu comparo vocês com os moradores de Sodoma e eu comparo vocês com os moradores de Gomorra. Vocês, príncipes de Judá, vocês que têm vindo até a minha presença, fazer o culto, cumprir os seus rituais e tudo mais. Então, nessa parte inicial aqui da lição, uma das formas de entendermos acerca dos sacrifícios, às vezes não era nem o fato deles estarem oferecendo não o cordeiro corretamente, deles estarem ou não separando o sábado como o dia do Senhor, mas eram as suas atitudes como adorador que estava fazendo com que Deus rejeitasse os seus sacrifícios. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, para a experiência de Abel e para a experiência de Caim, a distância é quilométrica. Abel é apresentado como um justo, Caim é apresentado como um ímpio. Isso lá no Novo Testamento, lá nas epístolas, há um contraste entre Abel e Caim. Caim é tido como um homem do maligno. Ele simplesmente confrontou a Deus, ele desafiou a Deus, ele não foi com seu coração perfeito para a presença de Deus. Ele deixou que o mal permeasse o seu coração. Ele que queria ter autonomia na escolha do seu sacrifício. Ele não seguiu as orientações indicadas pelo seu pai. Quando o texto diz assim, lá em Gênesis capítulo 4, se procederes bem, é certo que serás aceito. O proceder bem está associando o ritual do sacrifício ao tema da salvação. O tema da salvação é apresentado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o proceder bem de Caim seria ele se voltar exatamente para o tema da justificação mediante a fé, que era expresso, que era demonstrado no ato do sacrifício, do levantar o altar e oferecer ali o cordeiro que simbolizava Jesus. A imagem, essa imagem que percorreu, que é apresentada no Apocalipse, nos faz recuar para trás, para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quais são os sacrifícios inúteis? Aqueles sacrifícios em que a pessoa se lança a mão até da forma, mas não lança a mão da atitude, da postura espiritual correta no ato de sacrificar. Então, aqui é dito o seguinte: a atitude de autossuficiência domina o mundo. Caim desejava viver da maneira como quisesse e apresentar a Deus um mero ritual, com base em suas preferências. Concluímos que ele considerava Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos. Olha, Senhor, uma vez que o Senhor determinou assim e eu não concordo, então o Senhor está me atrapalhando. Não é assim que eu quero te adorar. Então, em tempos modernos, nós estamos simplesmente vivendo uma reminiscência. Na verdade, eu costumo dizer que o humanismo neste mundo começou exatamente depois da queda, de forma bem mais expressa, nas atitudes de Caim. Depois se amplia na Torre de Babel e passou a dominar o mundo, como nós estudamos no estudo sobre a lição tema 1 e tema 2. E aqui nós temos Caim inaugurando exatamente esse tipo de ato, esse tipo de atitude. Então, olhar para o adorador é muito importante. A atitude do adorador, o espírito do adorador. E é por isso que Jesus Cristo, ao falar em adoração, em São João capítulo 4, ele diz que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa de um Messias vindouro. Então, quando nós estudamos as entrelinhas, como a lição apresentou muito bem, enquanto a oferta de Caim estava centrada em Caim, a oferta de Abel estava centrada em Deus, seguindo os requisitos de Deus. É por isso que a adoração na Bíblia não é o que eu quero fazer, como eu quero fazer. E se tem um assunto que é muito bem especificado na Bíblia, é o tema da adoração. Então, quando você lança a mão do sacrifício, e a lição deixa bem claro que os sacrifícios eram e são descritos por alguns estudiosos como mini profecias sobre a morte de Jesus na cruz.
E esses rituais, eles eram desenvolvidos em atos de adoração. Então, a adoração não é como eu quero, a adoração é como Deus quer. E Deus foi extremamente específico quanto a esse tema. A adoração tem a ver com a forma como Deus a prescreve. É por isso que, ao usar o símbolo da salvação mediante o sangue do Cordeiro, o coração do Apocalipse, especialistas dizem que o tema central, o versículo central no texto grego do Apocalipse, é exatamente Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o tema central do Apocalipse. Em contrapartida, quando nós estudamos o tema da adoração, que é muito bem apresentado no capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo 5 do Apocalipse, depois vai se ampliando nas três mensagens angélicas o tema da adoração na primeira mensagem, e aí ele vai se desdobrando até quando se torna um decreto, porque nós temos a concorrência da besta também querendo ser adorada. Então o assunto agora se torna uma questão de vida ou morte. De um lado, adorar a Deus como ele quer, mediante os méritos do Cordeiro, a maneira como ele requer de cada um de nós a adoração. E por outro lado, nós temos a besta, querendo impor também uma outra forma, um outro modo de adoração. É uma roupagem moderna de Caim, a besta do Apocalipse. Tanto a besta que sobe do mar, como ou quanto a besta que sobe da terra. Então, a grande questão em toda a Bíblia sempre foram duas. Não tem para onde correr. Quer resolver todas as questões do Apocalipse em duas palavras? São adoração e obediência. Obediência e adoração. Você pode resumir todo o tema bíblico nisso aí. Adoração e obediência, obediência e adoração. Então, quando nós partimos ali para os atos litúrgicos, não de um culto na igreja, mas de um culto de vida, então, a nossa liturgia na igreja é uma, e a nossa liturgia no mundo, em termos de um cerimonial de adoração, é diferente. Mas em termos, como a lição coloca muito bem, mas em termos de ética e de moral, eu preciso ser um ser moral muito mais no mundo, na minha casa, do que na igreja. Porque na igreja todo mundo é santo, todo mundo está com aparência de cordeiro. Então, os sacrifícios, como são apresentados aqui, eles têm a sua dimensão ética, a sua dimensão comportamental, a sua dimensão moral. E aí, isso requer de mim uma atitude de um adorador que ande segundo os padrões de Deus revelados em sua palavra. Daí, o centro, o coração da minha vida, quem é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser salvo, na Bíblia, significa lançar mão desse sangue, desse Cordeiro, dessa salvação, que se transforma em minha vida como um ato de adoração, uma adoração que se expressa no meu comportamento, na minha ética, na minha moral, na liturgia da igreja, mas sobretudo na liturgia da vida, onde eu mostro para as pessoas que eu fui lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Então, o que é isso? Adoração e obediência, obediência e adoração. A parte de segunda-feira trata agora dos sacrifícios em si, apresentados no Novo Testamento. E o texto aqui apresenta exatamente a descrição, como está em Hebreus capítulo 10, de 3 a 10. E o autor da lição começa dizendo o seguinte, que alguns criticam os sacrifícios alegando que eles eram cruéis e, em certo sentido, injustos. Na verdade, irmãos, a minha crítica é o prejuízo, a morte de tantos cordeiros, a morte de tantos animais. Era necessário tudo isso? O prejuízo. Salomão chegou a fazer sacrifício em um só dia de milhares, sacrifícios que hoje tornaria uma pessoa bem extremamente rica. Então, por que Salomão fez isso? Meu Deus, isso não é desperdício, isso não é prejuízo. Primeiro, quando você faz uma análise de uma cena dessa, você precisa entender que você já está fazendo uma análise dentro de um mundo em que o caldo já foi derramado. Olhando da perspectiva de juízo, tanto dos seres humanos, como o planeta, como animais, já está tudo condenado. Agora, Deus lança a mão dos animais, dos pobres animais, para dizer para mim o seguinte, olha, você vai ver uma coisa que você não vai gostar. Você vai agora fazer uma coisa que você não vai gostar. Mas se você não fizer, você não vai viver. Porque eu sou totalmente hostil ao pecado. O salário do pecado é a morte. Você não quer morrer.
Mas se você quer viver, você tem que oferecer sacrifício. Através do sacrifício, você vai entender uma coisa, que no meu pecado, ele vai ser injusto. Jesus Cristo, como diz aqui na lição, a morte de Cristo foi cruel, foi severa e injusto. Se você, ao olhar para a morte de um animal, acha isso severo, cruel e injusto, então transfira o seu sentimento para o Deus que se fez homem e foi tratado exatamente com crueldade, com severa injustiça. Então, Cristo foi tratado exatamente dessa forma. Então, às vezes, nós estamos nos comportando como aquelas pessoas que o coração chora quando vê um cachorrinho sendo maltratado, mas que não está nem lá para um mendigo que está deitado no meio da rua, fedendo, passando fome e nu. Nós temos invertido com esse nosso romantismo barato, com essa nossa transferência de romantismo barata, nós temos modificado os valores. Então, ao acontecer esse tipo de coisa com um animal, por ordem de Deus, Deus estava dizendo: olha, isso aí, a culpa não é minha. Foi você que pecou, não fui eu que pequei. Foi você que quebrou a lei, não fui eu que quebrei a lei. Agora, eu vou ter que usar uma ilustração real, uma ilustração viva, para você sentir no seu coração o que significa pecado. Pecado traz morte, pecado separa, pecado machuca, pecado magoa. E o mais machucado, o mais magoado, o mais maltratado e aquele que realmente sofreu todas as consequências do pecado, até agora foi Deus. Os seres humanos que vão sofrer todas as consequências do pecado é porque rejeitaram esse sacrifício infinito feito por nosso Deus. Ninguém precisaria morrer, ninguém precisaria se perder, porque o pagamento foi pleno, foi completo, e a lição nos diz que a maior demonstração do amor de Deus está ali, no Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário, derramando a sua vida através do seu sangue por cada pecador. Então, não venha tirar uma de romântico e com essas palavras tentar agora tratar Deus de injusto, tratar Deus de cruel, porque fui ele e não eu que morreu na cruz do Calvário. Então, se você não atentar para esse fato, você está querendo tirar uma de gostosão, achando que você, esse falso senso de justiça, olha, que crueldade, Deus mandando matar os animais. Deus quer que os seus olhos sejam abertos de uma forma correta. Poxa, já me dói ver um animal sofrendo. Me dói muito mais saber que meu Senhor, o meu Salvador, o meu Criador, tornou-se cordeiro. Morreu como um cordeirinho mudo ali na cruz do Calvário. Foi levado como um cordeiro ao matadouro. Não abriu a sua boca. Suportou todos os tipos de injustiça, de crueldade. Tudo ele passou ali, a sua severa crueldade por minha causa. Se ao olhar para um animalzinho eu já fico compenetrado, tocado, agora pense no Deus Todo-Poderoso, tornando-se humano e, como diz Ellen White, correndo o risco de se perder eternamente e passando por toda essa via dolorosa, do Getsemane até a cruz. Ellen White ela estende no desejado essa via, ela diz que da manjedoura até a cruz, a vida de Cristo foi sangrenta, foi muito sangrenta, porque ele teve que lidar com todos os ataques de Satanás. Ela usa uma palavra extremamente importante, várias vezes, muitas vezes, que é a palavra confederação. Durante a vida de Cristo, Satanás arregimentou toda a confederação do mal, diz Ellen White, para fazer Cristo pecar, cair e finalmente desistir da nossa salvação. Então, meu irmão, quando nós lemos Apocalipse 4 e principalmente Apocalipse 5, em que o tema do Cordeiro se torna central no Apocalipse, é para dizer, olha, estude bem esse assunto, porque a tua salvação gira em torno exatamente desse Cordeiro, dessa morte, desse sangue que foi derramado. Então, nós precisamos estudar muito bem esse assunto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui agora Cristo cumprindo todos os rituais. Tudo no livro de Levítico que envolve derramamento de sangue, purificação, limpeza, lavagem. Senhores, meus queridos irmãos, eu já li dezenas de vezes a Bíblia e eu não gostava de ver o livro de Levítico. É um livro que sangra do começo ao final, sangra. Até o capítulo 16, se você pudesse torcer ali, se fosse um pano, seria um pano recheado de sangue.
E por que tanto sangue nesse livro? Porque para qualquer pecadinho, pecado intencional, não intencional, impureza, impureza, mulher na sua impureza, homem na sua impureza, casa na sua impureza, qualquer coisa que representasse a mínima nódoa, precisava haver algum tipo de limpeza. Isso era pela água, isso era pelo sangue, isso era pelo fogo, elementos de purificação na Bíblia. Então, se você estudar o livro de Levítico, você vai perceber que fogo, água e, acima de tudo, sangue. Sangue. Água, purificação. Limpeza, batismo. A água na Bíblia está associado à vida, diz Ellen White. O sangue, a compra e a purificação dos nossos pecados. E fogo também a purificação, tanto positiva como negativa. Mediante o batismo do Espírito Santo, que batiza com fogo, mas o batismo também, a purificação é a erradicação do mal. Mas nós temos vários elementos de purificação na Bíblia: fogo, água e sangue. Mas o que me interessa e que deve te interessar também é o que São João apresenta no Apocalipse. Ele apresenta a purificação pelo fogo? Apresenta sim, mas para os ímpios que serão destruídos no fogo. Para nós, purificação, limpeza mediante o sangue do Cordeiro, onde está concentrado a minha salvação. Então, todos esses rituais se cumpriram. Cristo cumpriu tudo. Cada morte, cada cordeiro, cada sangue. Levíticos, queridos irmãos, Cristo viveu tudo, cumpriu tudo sem deixar um item. Não passou nada. Cristo, ele é o antítipo de todos os tipos, de todas as sombras, de todas as imagens relacionadas à nossa salvação, de todas as alusões feitas em todo e qualquer livro da Bíblia a respeito da nossa salvação. Então, Cristo cumpriu isso de forma absoluta, total, por mim e por você. Isso não é maravilhoso? Gente, eu fico pensando nisso aí, de meu Deus, que loucura. Que loucura foi essa que Deus fez? Quem sou eu para merecer tudo isso? Quem sou eu? O que eu me vejo no espelho? O que eu sou? O que eu tenho? Por que esse valor infinito? Por que esse amor demonstrado? Por que esse abandonar do trono? Por que esse autoesvaziamento? Porque ele deixou a sua forma como Deus e agora assume a forma de homem, e o homem pobre nasceu que no lugar mais baixo da sociedade em termos de posição social, para que ninguém possa dizer eu sou melhor do que Jesus Cristo. Ele nasceu mesmo numa condição, morreu o pior tipo de morte. O Cordeiro de Deus entregou-se na mão dos homens maus, entregou-se nas mãos dos poderes das trevas, diz o livro de Mateus, sofreu de todas as formas. De um lado ele recebeu a pancada da ira de Deus a partir do Getsêmane até a cruz, depois ele recebeu a pancada da ira de Satanás. A ira de Deus e de Satanás, que é apresentada no Apocalipse, sem mistura, o mundo descontrolado na mão do diabo, e o mundo agora recebendo as 7 últimas pragas por ter rejeitado o sangue do Cordeiro, ou seja, a ira de Deus e a ira do diabo vai se encontrar, e ela será derramada sobre todos aqueles que não adoraram a Deus e não aceitaram o sacrifício de Jesus. Essas iras vão se encontrar, e ambas serão derramadas em cima do pecador impenitente que rejeitou o sacrifício de Jesus. Mas até hoje, somente um ser no universo sofreu as duas iras, a ira de Deus e a ira de Satanás. E esse único ser, que foi feito pecado e foi moído mesmo, foi Jesus. Então esse tema do Cordeiro, ele é central, porque trata de morte, morte para que eu tenha vida. O justo sofrendo injustamente a minha morte, o meu pecado, para que eu pudesse ter vida. Que tema maravilhoso. Então, Cristo, ele cumpre todos os rituais. Cristo, ele cumpriu tudo aquilo que era previsto nos cerimoniais do Antigo Testamento. E agora nós temos o quê? Nós temos Cristo, mais uma vez, agora sendo apresentado como o Cordeiro da Páscoa. Ele mesmo disse lá em Mateus 26, desejei apaixonadamente, concupiscentemente, a palavra lá no grego, desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Então, Cristo, ele fez uma transição entre a última cerimônia pascal, em que o Cordeiro estava lá, os discípulos participaram, comeram, e ele disse agora, olha, é o meu corpo, é o meu sangue. Na verdade, esse Cordeiro aí é um tipo, é uma sombra, é um modelo
Então, essas imagens, alusões, símbolos. Então, o cordeiro é um símbolo meu. Vocês têm que agora, para ter vida, tem que se alimentar do meu corpo, beber o meu sangue, linguagem simbólica de Jesus, para que vocês possam ter vida. Comer o corpo, beber o sangue significa que ele tinha que morrer, para que a salvação pudesse ser uma realidade. Então, por cerca de 30 vezes, a palavra cordeiro é usada por João no Apocalipse. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros nos seus sacrifícios, nos seus cerimoniais, como um representante, como uma imagem, uma figura, um símbolo do Messias vindouro. E aí nós já falamos sobre Abel, que ele ofereceu um sacrifício olhando para Jesus, porque o texto diz que foi pela fé que Abel ofereceu aquele sacrifício. Então, queridos irmãos, na noite da Páscoa, quando o povo estava sendo liberto da terra do Egito, Deus ordenou que eles fizessem um sacrifício e matassem um cordeiro, e pegasse agora do sangue e passasse nos umbrais da porta. E aí o sangue, o anjo destruidor passaria, e onde ele visse o sangue, ele passaria por cima. Daí o significado da palavra Páscoa, que significa passar por cima. E algumas décadas depois, Pedro, ao falar do sacrifício de Jesus, ele diz: não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. O Salmo 15 diz: quem habitará na presença do Senhor? Quem é que vai estar no seu santo templo? E quando nós lemos o Salmo 15, nós somos tentados a pensar que nós somos aquele homem justo, reto, de lábio, de comportamento, de ética, de moral, de obediência. Queridos irmãos, em primeira instância, esse homem não sou nem eu e nem é você. O homem do Salmo 15 é Jesus. Ele é esse homem perfeito, que viveu à risca tudo que Deus requer de cada um de nós. E é pelos méritos dele que um dia eu vou estar no Monte Sião. Porque a lição vai nos mostrar que o maior desejo de Deus é nos ter pertinho de si. Só que a lição também trata da santidade de Deus. Deus é santo. E Deus é absolutamente santo. Absolutamente santo. Então, como é que um homem pecador como eu posso estar na presença de Deus? Então, parece uma total incoerência. Como é que um pecador um dia poderá estar na presença de Deus? Como é que um pecador um dia vai estar em cima no Monte Sião? Queridos irmãos, limpeza, purificação e um caráter perfeito só mediante o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só mediante o Cordeiro de Deus que pelo seu sangue me lava e me purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, diz João, 1 João, verso 9, para nos perdoar, nos purificar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, na humanidade de Jesus Cristo, como segundo e último Adão, em sua humanidade ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Jesus Cristo, ele refletia a glória de Deus. Jesus Cristo, ele não veio a este mundo separado de Deus. Jesus Cristo, ele veio exatamente como a escada de Jacó, aquele que une as duas realidades. Jesus Cristo veio, queridos irmãos, para viver uma vida perfeita. E a sua vida foi uma vida franca. Ele disse: quem dentre vocês me convence de pecado? E o que ele fez de forma aberta, de forma exposta. E quando eles foram prender Jesus Cristo, ele disse: olha, eu estive no templo todos os dias ensinando a vocês. E quando o sumo sacerdote perguntou para ele a respeito do ensino dele, ele disse: olha, eu ensinei francamente, todo mundo viu os meus ensinos. Jesus Cristo, queridos irmãos, era a carta aberta de Deus para este mundo, era a vida perfeita de Deus para este mundo. E como o próprio Pai disse, Jesus Cristo era aquele em quem Deus tinha prazer e satisfação. Então, com a sua vida perfeita, ele também foi para nós, para a humanidade, para o planeta, o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro Pascal. E é pelo seu sangue que nós somos libertados da morte. Quando esteve neste mundo,
Jesus Cristo, queridos irmãos, ele é a promessa de que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. A glória do templo esteve neste planeta. A glória do templo, queridos irmãos, é a pessoa de Jesus. Quando nós pensamos em glória, nós pensamos no fulgor, na luz de Deus, na luz incandescente, na luz inefável de Deus. Nós pensamos em Isaías, que viu a glória de Deus, cuja aba enchia o templo. Nós pensamos em Ezequiel também, que também teve uma visão de Deus. E aquela glória, e esses homens que tiveram uma visão de Deus, eles disseram, olha, eu sou pecador, e eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vi o Senhor, vi sua glória. Então não tem ajuste, porque na presença de um Deus Santo, quem pode permanecer? Só que esse Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou, se fez homem. E a glória do santuário, aquela glória que enchia todo o céu, essa glória se esvaziou, se encolheu, esteve neste planeta, esteve no seu santuário. Infelizmente o texto diz que ele veio para que era o seu, e os seus não o receberam, e os seus o rejeitaram. É uma tristeza ler isso. Então, o Deus da Bíblia é o Deus com quem o mal não pode habitar. Diz o salmista, Salmo 5, verso 4. O mal não pode habitar. Mas, ao mesmo tempo, o salmista diz o quê? Senhor, olha, eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa. Se um dia eu e você estivermos nos céus, é por causa do amor leal de Deus, que através de Cristo Jesus, como nosso Cordeiro, tomou nosso lugar, morreu, através do seu sangue nós somos lavados, purificados, perdoados, reconciliados, entramos em paz com Deus, que é o primeiro efeito da salvação, é a paz da reconciliação. Por isso Paulo em Romanos 5, verso 1 diz o quê? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. É o primeiro efeito. Acabou a guerra. As barreiras foram quebradas. O Cordeiro nos trouxe reconciliação, perdão, arrependimento, paz com Deus. Esse Deus que não admite o mal na sua presença, mediante o sangue regenerador, purificador, perdoador, esse sangue que faz de mim uma nova pessoa, eu agora, um dia, entrarei na casa de Deus. O maior sonho de Davi era esse. E o Salmo 23 termina assim. E habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor, verso 4, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 86 e 84, o salmista demonstra o mesmo desejo. Ainda ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa ideia, esse desejo, essa aspiração de estar na presença de Deus, marcou a vida dos grandes homens de Deus. E Davi, para mim, é um grande destaque, porque ele não esconde o seu desejo de estar na presença do Senhor. Ele diz, quem pode habitar contigo? Quem pode estar contigo no teu santo monte? Mas graças ao Cordeiro, nós teremos escrito na nossa testa o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Ou seja, mediante o sacrifício de Cristo, Deus reproduz em nossa vida o caráter do seu próprio Filho. Amém por isso. Então, aqui na terra, Deus habitava pelo Shekinah, presença visível de Deus. Simplesmente assim. E a arca da aliança, entre um querubim e outro, nós tínhamos ali a glória de Deus. A glória de Deus se manifestava na nuvem, na coluna. Gente, o povo via isso todos os dias. Por 40 anos eles viram isso aí. Que cena espetacular. A olhar para aquela nuvem e saber que Deus está ali. Paulo, lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, ele diz que aquela nuvem era Cristo. Que a coluna de fogo que os seguia era Cristo. A nuvem era Cristo. A pedra que estava era Cristo. Então, Cristo estava nesses elementos. E eles presenciaram a presença de Deus durante 40 anos ali com eles. Que coisa maravilhosa. Então, só que agora essa glória, no templo de Jerusalém, conhecido como templo de Herodes, a glória de Deus estava ali, encarnada, em pessoa, em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. O Deus da Bíblia. Então, queridos irmãos, em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar esta declaração de Jesus. A virgem fica acerca de Jesus.
A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas em morrer por nós. Daí a imagem do Cordeiro. Daí a imagem do Cordeiro. E nessa lição aqui de quarta-feira é dito: a cruz é de longe a maior manifestação do amor de Deus. Queridos irmãos, nós somos muito ignorantes acerca da salvação. A lição desta semana traz um pouquinho. Eu aqui na minha pressa estou tentando deixar alguma coisa para vocês. Isso aqui é só para nós começarmos a sentir o desejo de estudar. Porque o assunto da salvação é tão profundo que os anjos já estão estudando. Pedro, na sua primeira carta, coloca o tema da salvação como um dos temas para os quais os anjos atentam, os anjos estudam. Mesmo os profetas, com suas profecias e os seus conhecimentos voltados para a profecia, Pedro também diz que ele já estudava esses assuntos referentes a essa salvação que nos dias de Pedro era pregada. Isso não é maravilhoso? Mas o que me toca o coração é a declaração de Ellen White, onde ela diz que o tema da salvação, principalmente do Getsemane até a cruz, queridos irmãos, ali tem combustível. Eu já disse isso aqui uma vez para vocês. Ali nós temos um combustível infinito. Primeiramente, eu sei que existem temas relacionados à salvação que antecedem a criação deste planeta. Essas discussões que envolveram todo o plano da salvação, um dia nós iremos conhecer. O transcorrer desse tema na história, coisas que nós não sabemos acerca dos outros planetas, acerca de outros seres, o que passou na cabeça de cada anjo, o que passou na cabeça de cada criatura de planetas não caídos. E a história da salvação, escritas com o sangue de Cristo pelo Espírito Santo no coração de cada salvador, de cada pecador salvo. Cada pecador, queridos irmãos, é uma história a ser contada por toda a eternidade. A própria salvação nas mãos de Cristo, no seu lado, tudo que envolve a sua pessoa. É por isso que Ellen White volta a dizer: esse será o tema a ser estudado por toda a eternidade. Qual é o coração do tema que nós vamos estudar por toda a eternidade? Exatamente a lição que nós estamos estudando essa semana. Sacrifício. 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 Essa semana eu estive fazendo um sermão mostrando para a igreja que se eu estou salvo e eu estou seguro é por causa do amor. Amor de quem? O amor causa. O amor é feito. O amor causa. Eu só estou salvo e seguro e protegido nos últimos dias de tudo que virá de negativo porque Deus me amou. Porque Deus me amou. Eu mostrei nesse sermão, domingo agora último, que para eu também estar salvo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, foi o tema. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. É o pecador que diz: Tu és meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu baluarte. Queridos irmãos, e o verso que trata de sacrifício. A mim se apegou com amor. Onde não existe amor, não existe sacrifício. Se você diz que ama a Deus, esteja pronto para se sacrificar. Porque Deus, ao demonstrar o seu amor por mim através do Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele teve que se sacrificar. Esse tema, Cordeiro, é um tema básico e fundamental que não pode ser tratado na Bíblia sem a ideia de sacrifício. A hora que você fala a palavra Cordeiro de Deus, você está falando aquele que se sacrifica. O pensamento Cordeiro está intimamente ligado a sacrifício. Cordeiro que foi morto. O Cordeiro de Deus na Bíblia não permanece vivo. O bode que permanece vivo é aquele que não morre por ninguém e não se sacrifica por ninguém e não faz nada por ninguém, que é o Azazel. Esse fica vivo, porque a intenção dele só é matar e não dar vida. É o diabo. Agora, quando o assunto é Deus, seja que animal for, seja cordeiro, seja novilha vermelha, seja boi, seja rolinhas, seja pombinhos, seja o que for, qualquer dos animais oferecidos no santuário tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Nenhum animal permanecia vivo no que diz respeito às representações